Abra sua Bíblia em Judas. Nós faremos a exposição hoje dos versículos 3 e 4 dessa carta. Judas, versículos 3 e 4. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por misericórdia e graça, fale profundamente ao nosso coração. Até então, ó Pai, nós cantamos, oramos, lemos a Tua palavra. Agora fizemos esta leitura para a exposição e carecemos do Senhor, Pai. Se o Senhor não dirigir esse momento, nós não seremos edificados e o Teu nome não será honrado. Então, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos neste momento, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó Deus eterno, não permita que eu diga algo, ensine algo que esteja na contramão das Escrituras. Me mantenha fiel na exposição, a fim de que o Teu nome seja honrado. Porque se o Teu nome for honrado, obviamente a Tua igreja será edificada. As Tuas ovelhas que aqui estão serão nutridas, alimentadas e direcionadas em sua caminhada cristã. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Fale conosco, através desses versículos, através dessa carta, como o Senhor falou no decorrer dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada uma série expositiva na carta de Judas. E nós vimos que o propósito dessa carta é exortar os crentes a permanecerem fiéis ao Senhor, permanecerem firmes na fé diante das ações malignas dos hereges no meio da igreja. Nós não sabemos para qual igreja que Judas escreveu, mas quando a gente vai para o conteúdo da carta, nós imaginamos que Judas tenha escrito para uma comunidade de cristãos cristãos judeus, homens que conheciam o Antigo Testamento, porque Judas cita textos do Antigo Testamento e cita inclusive textos apócrifos da comunidade de Israel. O livro de Enoque, por exemplo, a profecia de Enoque, e um livro chamado Os Testemunhos de Moisés foi também citado aqui. Então, possivelmente era uma comunidade de judeus que se converteram ao cristianismo. O autor da carta aos Hebreus, ele disse que é impossível salvar aqueles que experimentaram o conhecimento da verdade e apostataram da fé, conforme Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Aqui nós temos homens que estavam no meio da igreja, mas que apostataram da fé. Jesus disse, lá em Marcos capítulo 4, versículo 20, que os verdadeiros salvos e, consequentemente, os verdadeiros profetas, eles produzem frutos de justiça. Aqui no versículo 12 desta carta, Judas, ele declara que os apóstatas eram homens ímpios, homens sem frutos. E Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que os apóstatas são aqueles
que não acolheram verdadeiramente a salvação. São homens que têm um conhecimento religioso, mas não têm um conhecimento de fato da verdade em Cristo Jesus. John MacArthur disse o seguinte, abre aspas, quando você fala especificamente de um apóstata, você está falando sobre alguém que recebeu a luz, mas não a vida, a semente, mas não produz frutos. Conhece a Escritura, mas não vive a Escritura. Fecha aspas. Em Atos capítulo 8, irmãos, nós lemos sobre Simão o mágico. Ele era um falso profeta que, após ouvir o evangelho por intermédio de Filipe, ele abraçou a fé. Só que depois, quando ele percebeu que os apóstolos, depois de orar, concediam o dom do Espírito, ele então chegou para os apóstolos e disse o seguinte: eu também quero esse poder. E a resposta de Pedro para Simão, o mágico, foi, abre aspas, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Um homem que era um falso profeta, que realizava sinais miraculosos em Samaria, com vistas a enriquecimento, mas que depois de ouvir a pregação da palavra, ele decide abraçar a fé, só que na verdade ele não abraçou a fé. Por isso que Pedro disse isso. Se arrependa e peça perdão a Deus, talvez Ele tenha misericórdia de você. Era contra esse tipo de homens que Judas estava alertando aquela igreja. Mas antes de iniciar a sua exortação, ele declarou a identidade da igreja. Nós vimos nos versículos anteriores, à exposição de domingo passado, que Judas, servo de Jesus Cristo, ou seja, meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago, ele diz que a igreja é uma comunidade de servos de Jesus, gente que foi chamada eficazmente pelo Evangelho, gente que é amada em Deus Pai, gente que está guardada em Cristo Jesus, ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Judas também disse que esta igreja ela é capacitada com a misericórdia que vem de Deus, com a paz que vem de Deus e com o amor que vem de Deus. Então, antes de Judas exortar aquela comunidade, aquela igreja, a batalhar pela fé, ele disse para aquela igreja que ela estava armada, que ela estava guardada em Cristo e que ela tinha o poder para batalhar pela fé. Conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 8, dos versículos 36 a 39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Jesus disse que os falsos profetas tentariam iludir até os eleitos. Mas eles só não iludem, eles não conseguem arrancá-los do estado de salvação por causa da obra de Cristo Jesus. E agora, nos versículos 3 e 4, nós veremos a declaração do propósito dessa carta. Por que Judas escreveu esta carta? Qual o seu objetivo? Nós percebemos aqui no versículo 3 que Judas, quando pegou, vamos usar aqui uma linguagem agora, não tinha papel e caneta, né? Mas vamos lá. Quando ele pegou o papel e a caneta para escrever, ele tinha como objetivo escrever um outro assunto. Ele tinha em mente um outro conteúdo. Ele queria falar uma outra coisa. Ele fala aqui, eu queria escrever a vocês sobre a nossa comum salvação. Mas eu fui conduzido pelo Espírito Santo a trazer a vocês uma exortação. Possivelmente Judas tenha
tomado ciência do que estava acontecendo naquela comunidade, e talvez naquele momento ele precisou, antes de falar da comum salvação, ele precisava exortar aquela igreja contra a presença de falsos profetas dentro dela. Judas não está escrevendo para uma comunidade de crentes que estava ouvindo no rádio programas de falsos mestres. Judas não estava escrevendo para uma igreja que estava assistindo programas de televisão com falsos mestres. Judas não estava escrevendo para uma igreja que estava sendo assediada por falsos mestres do lado de fora da igreja. Judas está escrevendo para uma igreja que está sendo assediada pelos falsos mestres que estavam assentados nos bancos da igreja. E é por isso que Judas, então, convocou a sua audiência e convoca nós hoje a batalharmos pela fé cristã contra os falsos profetas. Por isso que é necessário, então, nós preservarmos a doutrina apostólica e conhecer o nosso inimigo, ou os nossos inimigos. Então, vejamos aqui no versículo 3, sobre preservar a doutrina apostólica. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas começa a sua palavra àqueles crentes os chamando de amados. Eu vos amo. E ele diz isso no versículo 1, ele fala que eles são amados por Deus Pai. Agora ele mesmo diz que eles são os seus amados. Depois no versículo 17 e no versículo 20, também ele se refere àqueles crentes como amados. E por que Judas chama aqueles crentes de amados? Porque ele os amava. E porque ele os amava, ele estava alertando-os. Pense bem você, pai, que vê o seu filho na calçada, correndo, e aí você começa a gritar: vem aqui, amigo, para com isso, não faz isso não, olha o carro, espera aí, cuidado. Por que você faz isso? Porque você ama o seu filho. Porque se você não amasse, você entregava ele à sua própria sorte. Se enfiar debaixo do carro, não quer nem saber, o problema é dele. Não, mas porque você ama, você protege. Judas amava aquela igreja, e porque ele amava aquela igreja, ele estava alertando. Ele estava chamando aqueles crentes a prestarem bastante atenção. Lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, nós lemos que os pastores que pregam fielmente a palavra de Deus, eles não serão cobrados pelo sangue daqueles que apostataram da fé ou daqueles que ouviram e não creram. A partir do momento que um pastor, um pregador da palavra vem ao púlpito, ele prega o evangelho, ele agora vira as costas e Deus diz para ele o seguinte: você fez o que tinha que fazer, agora a responsabilidade são deles. Deste modo, aplicando para a nossa audiência aqui, o que vocês vão fazer com o conteúdo desse sermão é problema de vocês com Deus. Eu preparei durante essa semana e eu estou aqui pregando. Eu não sou responsável pelo que vocês farão ou deixarão de fazer. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Da mesma sorte, se eu chego aqui à frente
e não prego o evangelho com fidelidade, a responsabilidade agora é minha. Eu vou assumir as consequências dessa infidelidade diante de Deus. Judas então escreve aquela carta para convocar aqueles crentes a batalharem pela fé. E quando você vai no texto grego, a palavra grega traduzida por defender aqui, exorto-vos a batalhardes. A palavra batalhardes lá no original significa defender vigorosamente e continuamente. A ideia é: vocês não vão abaixar a guarda. A defesa da fé precisa ser vigorosa, com ânimo, com vigor, com força e sem abaixar a guarda. Continuamente. E é por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: combati o bom combate. Aos Coríntios, Paulo disse que lutou contra feras em Éfeso. E essas feras aqui não era cachorro, não era leão, não era pantera, não era nada disso não. As feras eram os falsos mestres. Paulo, por isso, escreveu aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 20, que os crentes devem então se revestir da armadura de Deus contra as ciladas do diabo. Ele diz aqui: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Que fé? Esta fé aqui é a doutrina apostólica. Defendam o evangelho, defendam o compêndio de doutrinas que vocês receberam, defenda o ensino que vocês receberam, defendam aquilo que veio da parte de Deus por intermédio dos apóstolos de Cristo Jesus. Por isso que lá em Atos capítulo 2, versículo 42, Lucas escreveu que aquela comunidade, depois de ouvir a pregação e ser transformada, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Paulo ordenou a Timóteo, na sua primeira e segunda carta, a guardar a doutrina. Isso porque, irmãos, os pastores são protetores da verdade. Os pastores devem proteger a verdade no meio do rebanho. Quando os pastores não pregam a verdade, eles estão, em primeiro lugar, desonrando o nome de Deus, e em segundo lugar, eles estão lançando veneno para as ovelhas. Desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus alertou o seu povo contra a apostasia. Lá em Números capítulo 14, versículo 9, Deus exortou o seu povo a não se rebelar. Em Josué 22, versículo 16, Deus trouxe a mesma exortação. No período de Jeremias, Deus também alertou o seu povo. No período de Oséias, Deus também levantou Oséias para confrontar a apostasia. O apóstolo João narra que Jesus pregava o evangelho e muitos discípulos o abandonaram na jornada. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, falou sobre a apostasia. Paulo disse a Timóteo sobre a apostasia dos últimos dias. E também disse que os últimos dias seriam marcados pela negação da verdade. E é por isso que Paulo alertou os crentes, os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, que foi o texto que nós lemos aqui na liturgia. Cuidado com os lobos que estão fora querendo entrar, mas cuidado com aqueles que já estão dentro. A geração, irmãos, de Noé ouviu a verdade e rejeitou. Os habitantes dos dias da Torre de Babel também. A nação de Israel fracassou. A apostasia produziu imoralidade nos dias dos juízes. E a apostasia conduziu o povo de Israel ao cativeiro babilônico. E quando veio o Messias, o judaísmo negou o Messias, rejeitou a verdade.
rejeitou o evangelho. Irmãos, em nossos dias, quem são as apostasias? Você tem o catolicismo romano, você tem o liberalismo teológico, você tem a neo-ortodoxia, ou seja, aqueles que defendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela pode se tornar, mas ela não é. Você vai encontrar todos os ismos e ias dos nossos dias, que também são formas de apostasia. Todo pregador que não prega a verdade é um apóstata. Nós temos o misticismo em nossos dias, nós temos o adventismo do sétimo dia, nós temos os mormons, nós temos os testemunhos de Jeová, nós temos uma série de grupos apóstatas que não creem na verdade das Escrituras, que ensinam fundamentados em outros evangelhos e não o evangelho da verdade. Eu concordo também com John MacArthur, que disse: se você for a uma igreja onde o pastor é uma mulher, então essa igreja não tem pastor. A fé cristã, a verdade bíblica, a verdade apostólica também está completa. Olha aí o que disse Judas: pela fé, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe o que significa? A revelação de Deus está completa. Deus não continua revelando sua verdade hoje. Todos os grupos apóstatas dos nossos dias dizem: eu recebi um sonho, eu estava numa caverna, Deus falou comigo, e sempre cria-se um novo livro para, ao lado das Escrituras, dirigir a comunidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, disse João: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Em primeiro momento ele estava falando de Apocalipse, mas isso também pode ser aplicado a toda a Escritura. A revelação divina, irmãos, ela está concluída. Deus não continua revelando mais. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a sua Bíblia. Você está querendo ouvir a voz de Deus? Agora eu vou falar como o reverendo Augusto Nicodemos. Eu quero ouvir a voz de Deus, então leia a sua Bíblia alto. Você quer Deus falando com você internamente? Olha para o texto e leia com a mente. Quer ouvir Deus falar claramente? Diga: amados, quando empregava, leia a sua Bíblia. Não vai ficar caçando profetisa, profeteiro, um monte de gente ordinária, apóstata, terríveis, malignos, que estão aí só enganando o povo. Judas chama esse povo de ímpio. Disse o autor da carta aos Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí no versículo 3, o autor da carta diz o seguinte: ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus não tem mais nada a revelar além do que ele já revelou. Arthur, você está limitando Deus. Não, eu não estou limitando Deus. Disse John MacArthur, abre aspas: ninguém misticamente descobriu o significado de Jesus, ninguém misticamente descobriu o significado de salvação, ninguém misticamente descobriu como chegar a Deus. Fecha aspas.
Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer conhecer sobre Deus e quer se aproximar de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e a revelação de Deus sobre a sua vida. Irmãos, no século II, surgiu um movimento que foi confrontado pela igreja naquela época, chamado de montanismo. Um movimento que foi dirigido, que foi conduzido por um homem chamado Montano, e por isso que era montanismo. Esse homem, ele dizia que ele era o Paráclito. E Paráclito, na Escritura, aponta para o Espírito Santo. E esse homem Montano disse que ele era o Paráclito. E ele tinha duas companheiras. Uma se chamava Priscila e a outra Maximila. Elas eram profetisas. Elas afirmavam que elas tinham as verdades definitivas da parte de Deus. Esse movimento era extremamente moralista. Esse movimento era extremamente interesseiro. E esse movimento era carismático. Eles sempre declaravam que eles tinham uma nova profecia. Interessantemente, no século XX, surge um movimento chamado pentecostalismo. Um movimento marcado pela ênfase no Espírito Santo. Não há nada novo debaixo do céu. Dizendo que dons espirituais, principalmente aqueles de língua, profecia e cura, experiências sobrenaturais com Deus, não há nada novo debaixo do sol. Década de 70 e 80 surge uma terceira onda do movimento pentecostal chamado neopentecostalismo, que agora enfatiza prosperidade, cura, libertação e guerra espiritual. Não exige línguas estranhas como evidência do Espírito Santo, mas foca muito em milagres, em campanhas, em propósitos, em correntes, em práticas de autoajuda. Não há nada novo debaixo do sol. Após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para os seus discípulos. Só que tinha um discípulo que não estava lá, Tomé. E aí chegaram para Tomé e disse: nós vimos o mestre, Tomé. E ele disse: eu não vi, então eu não acredito. Jesus então apareceu por uma outra vez, e aí ele chama Tomé e fala assim: vem cá, Tomé, coloca a mão aqui. E quando Tomé então tem aquela experiência, Tomé diz: Deus meu, Deus meu. E aí Jesus: Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus estava ensinando para nós duas verdades. Em primeiro momento, bem-aventurados aqueles no período dele que não viram e creram. Bem-aventurados nós hoje. Levanta a mão aqui, quem é que viu a Jesus? Eu vou abaixar minha mão porque eu não vi. Mas Jesus disse a respeito de você e de mim: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas também Jesus estava ensinando para Judas uma segunda verdade. A vida cristã não se fundamenta em experiências sobrenaturais. Você não precisa ver para crer, você precisa crer. E hoje as pessoas estão em busca de ver. Eu quero ver o agir de Deus, eu quero sentir o agir de Deus. E Jesus está nos ensinando o seguinte: você precisa crer. Você não precisa sentir
e você não precisa ver. Disse Charles Spurgeon: a fé não são sentimentos. Irmãos, a Bíblia é suficiente para conceder salvação, para conceder edificação e para conceder santificação. Nós não precisamos de novas revelações para absolutamente nada. Estou precisando me casar. Procuro uma profetisa para poder dizer com quem que eu tenho que me casar. Toma vergonha. Porque a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal, disse isso sobre a minha vida. Deus fala pela sua palavra. Você precisa tomar decisões pautadas na palavra de Deus. E não porque alguém chegou para você e disse: Elisângela, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Arthur, de onde você está tirando isso? Do texto. Eu estou tirando isso do texto. Aqui, quando você passa o seu olho a partir do versículo 5, você vai perceber que esses homens, eles se entregavam ao pecado. E aí, quando você vai lá para o versículo 8, o texto diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Sabe o que significa isso? Depois nós vamos expor esse texto. Mas já dando um spoiler para você, Judas está dizendo o seguinte: esses homens que se fundamentam em sonhos. Eles vivem baseado nos sonhos que eles têm, nas visões. Irmãos, quem precisa de experiência sobrenatural para alimentar a sua fé, com todo respeito, é muito imaturo. Precisa crescer. Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, versículo 15: a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E é por isso que Paulo está dizendo: batalhardes diligentemente pela verdade. Não permita que o falso ensino, que a heresia cresça no meio de vocês. Comentando sobre esse texto, Augusto Nicodemos disse o seguinte, abre aspas: uma das razões pela qual a igreja evangélica brasileira tem sido invadida, minada, estragada e dividida por tantos ensinamentos estranhos ao evangelho de Jesus Cristo é o espírito da nossa época, o espírito de tolerância para com o erro que tem dominado os arraiais evangélicos. Some-se a isso um espírito pragmático que considera as coisas chamadas práticas mais importantes do que a doutrina, fecha aspas. É aquele negócio assim: o que tem? O que importa é que estão falando de Jesus. A pergunta é: que Jesus? O que importa é que estão pregando. Que mensagem? O que importa é que estão ensinando. Qual ensino? A verdade de Deus é uma. Não existem verdades de Deus. Existe a verdade de Deus. Quem não está pregando a verdade de Deus, consequentemente está pregando o quê? A mentira. Uma palavra para as crianças aqui: Bernardo, João, mais quem? Cecília, Samuel, meu Deus do céu, o Breno. A vista não está boa de longe, não. Uma palavra para vocês, crianças: vocês precisam ter compromisso com a Bíblia, tá?
Quando o papai e quando a mamãe estiver ensinando a Bíblia, vocês têm que lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Nada mais deve dirigir a vida espiritual de vocês, além da Bíblia. Olha no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Judas está dizendo o seguinte: perseverem na doutrina dos apóstolos. Agora no versículo 4, Judas está nos mostrando quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são indivíduos que se introduziram com dissimulação. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que faz já com segundas intenções. É uma pessoa que entra sorrateiramente, secretamente. Ela tem propósitos muito claros. Ela sabe o que ela quer fazer. E o objetivo dela é minar a igreja. Ela está no meio do povo, mas ela não ama o povo. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3, o apóstolo Pedro, que possivelmente escreveu essa segunda carta antes da carta de Judas, ele escreveu assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, os falsos profetas estão em todo lugar. Os falsos profetas estão no meio de nós, e os falsos profetas estão do lado de fora. Os falsos profetas estão escrevendo livros. Os falsos profetas estão na televisão. Os falsos profetas estão no rádio. Os falsos profetas estão no púlpito. Os falsos profetas estão nos seminários. Os falsos profetas estão nos colégios. Você sabia que há muitos anos atrás, aqui na Grande Vitória, nós tivemos um seminário presbiteriano? Hoje nós não temos mais um seminário presbiteriano. Há uma tentativa agora no próximo Supremo de trazer um seminário presbiteriano, uma extensão do seminário para cá. E diga-se de passagem que esse seminário que nós tivemos aqui foi um dos primeiros seminários que a IPB organizou. E sabe por que o seminário presbiteriano acabou aqui? Liberalismo teológico. Os professores que estavam ensinando teologia no seminário presbiteriano da Grande Vitória eram liberais. E o liberalismo, onde chega, ele mata. Tanto é que certa feita, um presbítero amigo meu entrou em contato com um dos pastores um dos pastores bem famosos aí na igreja presbiteriana do Brasil, convidando para uma conferência de fé reformada aqui na Grande Vitória. E a resposta desse pastor disse o seguinte, e esse pastor inclusive ele tem mestrado e doutorado em história da igreja, e ele disse assim: interessante vocês aí procurando uma conferência de fé reformada, porque o Espírito Santo não tem uma boa tradição reformada. Há joio
no meio do trigo. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 39, Jesus disse que o joio foi lançado por Satanás. Porque tudo aquilo que Satanás quer é que a mentira seja pregada, para desviar os crentes da verdade. Disse Thomas Menton, abre aspas, são libertinos que, como vermes que se reproduzem dentro do corpo, procuram devorar as entranhas e comer o próprio coração. Esses são os falsos mestres. Jesus, em Mateus capítulo 7, nos alertou o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha os profeteiros aí. Em teu nome não expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Onde estavam esses profetas? Onde estavam esses pregadores? Estavam no meio da igreja. Jesus alertou contra a apostasia dentro da igreja. Paulo alertou contra a apostasia dentro da igreja. Paulo, escrevendo aos Gálatas, aos Coríntios, aos Colossenses, ele falou sobre apóstatas que estavam infiltrados na igreja. João alertou nas suas 3 cartas sobre apóstatas que estavam desviando o rebanho de Cristo. Judas e Pedro também declararam contra esses homens. Talvez esses homens aqui, irmãos, sejam o que posteriormente na história foram conhecidos de gnósticos, que eram aqueles que acreditavam que a salvação viria através de um conhecimento secreto. Talvez sejam o que lá em Apocalipse eles são considerados de nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram libertinos, bem provável que seja pelo conteúdo do versículo 4. Também pode ser os modernistas, que aplicam as suas próprias interpretações com a Escritura, grupos heréticos dos nossos dias, e os antinomianos, que são aqueles que não gostam da lei de Deus, que vivem sem a lei de Deus, sem respaldo na lei de Deus. Aqui no texto, Judas disse o seguinte: os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então Judas está dizendo o seguinte, que desde o passado já é profetizado a respeito dos falsos mestres. E aí lá na frente, mais abaixo aí no texto, nós faremos a exposição posteriormente, ele vai falar sobre Enoque, que foi o 7º depois de Adão e já profetizou contra os falsos mestres. Isaías também falou sobre os apóstatas, Jeremias falou sobre os apóstatas, Oséias falou sobre os apóstatas, Zacarias falou sobre os apóstatas, Pedro falou sobre os apóstatas, Paulo falou sobre os apóstatas, Judas falou sobre os apóstatas. Foram profetizados a respeito deles. E olha a sequência do texto: homens ímpios. Homens ímpios significa o quê? Homens não salvos. Homens não salvos estão no meio de vocês ensinando heresia. Homens não salvos estão no meio da igreja pervertendo o evangelho. Irmãos, a igreja presbiteriana de Paú na história já viveu isso aqui na prática.
duas denominações surgiram aqui na Grande Vitória, e um dos centros desse surgimento foi a Igreja Presbiteriana de Paulo. Vocês não conhecem a história de Judas apenas por ouvir falar. Vocês conhecem a história de Judas porque vocês viram isso acontecer aqui. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Sabe o que significa isso? Homens ímpios que têm uma conduta ímpio. Eles estavam ensinando a Bíblia, mas eles não viviam a Bíblia. Eles ensinavam a Bíblia com uma interpretação completamente errada e com uma finalidade perversa. Eles ensinavam que Cristo não é suficiente. Eles ensinavam baseados em novas revelações. Por isso que no versículo 8, Judas disse que eles eram sonhadores, homens dos sonhos, das revelações. Homens que estavam no meio da igreja para dividir, homens que estavam no meio da igreja para derrubar os líderes. Porque logo depois, Judas fala aqui na sua carta, que estes falsos mestres, eles minavam a liderança da igreja no meio da membresia. Elisângela, você está concordando com essas coisas que o reverendo Arthur está fazendo aí? Ô dona Maria, a senhora está concordando com essas coisas que o reverendo Arthur está fazendo aí? Ô Maria, o que você acha desses negócios? Ô Somilson, o que o senhor está pensando sobre isso? Eu não estou gostando desse negócio não. Pois é, mas se eu for o líder aqui, eu vou fazer exatamente como vocês pensam. Mais à frente fala que esses homens eram aduladores. Sabe o que significa isso? Nossa, Elisângela, seu cabelo está tão bonito. Ô Somilson, nem parece que o senhor tem a idade que o senhor tem. Que igreja linda, que igreja maravilhosa. Os aduladores, o que eles fazem? É esse tipo de gente. Homens entregues ao pecado. O texto continua dizendo que eles transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus. Sabe o que significa isso? Eles usavam equivocadamente de um texto bíblico que diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meu querido, você foi salvo. A graça de Deus é que te salva. Não importa que jeito você viva, você será salvo no final das contas. Depois, se você for lá no YouTube, você vai encontrar um pseudo-pastor homossexual, um travesti, que diz o seguinte: a salvação é por graça. E que conduz a equipe de música na adoração, na igreja, suposta igreja, na pseudo-igreja que ele pastoreia. Você vai encontrar no YouTube também uma mulher que diz que ela é prostituta, ela é garota de programa, mas ela crê na salvação pela graça. Libertinos que João Calvino teve que lidar. Homens que estavam vivendo uma vida imoral na sociedade, mas todo domingo queriam participar da ceia. Um dia Calvino os proibiu de participar da ceia. Eles entraram com espadas no templo, dizendo o seguinte: eu duvido se esse homem vai me proibir de participar da ceia. Segundo a história, diz que Calvino pulou na frente dos homens e disse o seguinte: vocês podem até passar, vocês podem até ceiar, mas primeiro vocês vão ter que me matar. Homens que estavam colocando o evangelho, a graça de Deus,
na contramão das Escrituras, dizendo que ser salvo pela graça é licença para pecar. Homens que negavam a Cristo Jesus. Eles negavam a soberania de Deus, eles negaram o senhorio de Cristo. Como disse Paulo, lá em Tito capítulo 1, versículo 16, professam conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. Olha o que disse João Calvino, abre aspas, Cristo é negado quando aqueles que foram redimidos por seu sangue se tornaram outra vez os vassalos do diabo, e assim tornaram vazio o quanto podem aquele preço incomparável, para que Cristo, pois, nos retenha como seu tesouro peculiar. Temos de lembrar que Ele morreu e ressuscitou por nós, para que mantivesse o domínio sobre nossa vida em morte. Homens que estavam ensinando a igreja que não precisa viver uma vida santa. Homens que possivelmente estavam se envolvendo com as mulheres da igreja. Homens que possivelmente estavam abusando das crianças da igreja. Homens que possivelmente estavam vivendo uma vida de imoralidade sexual no meio da igreja. E dizendo o seguinte: no final nós seremos salvos, porque a salvação é por graça. Estavam tornando a vida cristã uma vida libertina. Olha o que disse o autor da carta aos Hebreus. Lá no capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Homens que tornavam a graça em libertinagem. Homens que negavam o senhorio de Cristo e negavam a soberania de Deus. Em contrapartida, Jesus disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua palavra. A santificação por meio da palavra de Deus. Jesus sempre ensinou uma vida de santidade para a sua igreja. Crianças, mais uma vez eu quero falar com vocês, Bernardo, João, Cecília, Samuelzinho e o Breno. Às vezes vocês vão aprender coisas que não estão na Bíblia, e vocês precisam perguntar ao papai e à mamãe se aquilo que te ensinaram está de acordo com aquilo que Jesus falou. Vocês precisam sempre recorrer para a Bíblia. Papai, isso está certo? Sempre perguntar. Disse Virgil Walker: a doutrina divide. Divide a verdade do erro. Sabe qual que é o nosso problema? Fundamentado naquilo que o Augusto Nicodemos disse. Nós, por tolerância religiosa, queremos colocar a igreja de Jesus tudo no mesmo pacote. Todo mundo é crente. A gente pensa diferente em alguns pontos e tal, mas será que esses pensamentos diferentes, alguns são erros teológicos ou são heresias? Aí, nesse sentido, não dá para caminhar com heresia. Erro teológico ainda dá para caminhar. Erro doutrinário. Mas com heresia não dá para caminhar. E nós não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. Às vezes as pessoas, por medo, por uma espécie de educação, sabe? Dão ouvido aos falsos mestres. Gente que está indo para o YouTube assistir cada coisa. Irmãos, há uma diferença grande.
Olha o que disse o George Gillespie sobre heresia. Eu já estou caminhando para o final. George Gillespie, ele disse que heresia é um erro grosseiro e perigoso que é voluntariamente sustentado e facciosamente mantido por alguma pessoa ou por algumas pessoas dentro da igreja visível, em oposição a alguma verdade principal ou substancial, ou verdades fundamentadas e extraídas das Escrituras Sagradas, por consequência necessária. Nós podemos divergir nos erros e mesmo assim caminharmos juntos, mas nós não podemos caminhar juntos com aqueles que querem anexar a palavra de Deus, com aqueles que querem interpretar a Escritura de maneira equivocada, errada e para o mal da igreja, aqueles que destroem os fundamentos da palavra de Deus, aqueles que ensinam diferente da doutrina apostólica. Então, irmãos, a suficiência de Cristo e a suficiência das Escrituras jamais devem ser negociadas por nós. Cristo é suficiente para salvar e Cristo é suficiente para santificar, e a Escritura é suficiente para nos dirigir em nossa caminhada cristã.